Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 21. Eu pretendo hoje aqui continuar o tema que eu iniciei na semana passada. E eu acredito que Deus vai falar com você, assim como falou comigo, de uma maneira poderosa. Eu vou basear a minha fala hoje num livro chamado Você é Aquilo que Ama, de um filósofo cristão chamado James Smith. Eu tenho outros livros dele, ele tem se mostrado um profícuo escritor, mas eu acho que esse livro não só pode me ajudar hoje à noite, ajudar vocês, mas talvez fique aí uma ótima indicação de aquisição. Para você ter esse material na sua casa, eu acredito que ele vai edificar muito você. E eu pretendo então na noite de hoje, levantar algumas teses aqui, a partir desse livro, fazer eventualmente algum contraponto, e eu acho que eu vou dar um pequeno gostinho para você depois, então, se aprofundar um pouco mais adquirindo esse material. João capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Eu começo perguntando na noite de hoje o seguinte: é possível a gente mudar os nossos desejos? É possível eu fazer alguma coisa para ter meus desejos, minhas vontades alteradas? Você já ouviu em algum momento o conceito pedagogia do desejo? Que não deixa de ser uma maneira de ensinar ou de a gente aprender a respeito dos nossos desejos e, por que não, moldá-los? Pois então, a partir desse texto inicial e da pergunta de Jesus sobre se Pedro lhe amava, ele amava mais que os demais, eu quero desafiar hoje a cada um de nós a pensarmos também nos nossos desejos, ou por que não dizer, no nosso amor a Deus, no nosso amor ao próximo, no nosso amor ao nosso semelhante. Começo afirmando que nossas vontades, anseios e desejos estão no cerne da nossa identidade. É claro que a gente também é aquilo que pensa, a gente também é um ser racional, mas eu queria trazer uma outra dimensão hoje para cá, que é aquilo que nos identifica na medida em que nos move, na medida em que a gente toma atitudes e faz escolhas em cima do que deseja, do que quer e, por que não dizer, do que ama. E esse autor, então, vai dizer que nossas vontades, anseios e desejos definem a nossa identidade. E isso é a fonte de onde fluem nossas ações e comportamentos. E aqui eu me remeto a Provérbios 4, 23. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nessa semana que passou, eu fiz uma postagem a respeito do ministério de Jesus para conosco, seus discípulos. E eu diria lá que Jesus é um mestre que não apenas instrui a gente pelo intelecto, nos ensinando verdades e nos dando informações, mas ele forma os nossos amores, os nossos desejos e, por que não dizer,
Ele derrama do seu Espírito amor em nosso coração. Semana passada eu dizia mesmo que a grande obra que Deus realizou no ser humano, a partir de Jesus, foi transformar um coração de pedra num coração de carne. Num coração que pode se relacionar, reagir, e no qual Deus imprimiu o seu Espírito para que nós pudéssemos viver e andar. Eu queria que você tivesse isso então hoje como pano de fundo aqui. Jesus é um mestre que não apenas instrui intelecto, mas forma nossos amores. E coloco no plural, porque há muitas coisas que a gente ama, que deseja, que quer, e é em cima disso que nós constituímos nossos ideais, e investimos tempo e esforços. Às vezes a gente tem conceitos na cabeça que não movem a gente 1 centímetro sequer, mas nós temos desejos, às vezes inconscientes, que movem montanhas, e a gente não percebe. E esse é o desejo aqui, a partir dessa reflexão, talvez que Deus nos faça um diagnóstico, nos ilumine para aqueles desejos que nos movem mais do que aquilo que a gente entende, mais do que aquilo que a gente compreende, mas que são os nossos amores, nossos desejos e vontades. Jesus não se contenta em depositar novas ideias em nossas mentes. Quando ele diz, conhecereis a verdade vos libertará, a nossa reflexão muitas vezes é que Jesus apresentou um monte de verdades e a partir disso ele agora imaginava que todo mundo ia seguir essas verdades. Quantas foram as vezes que você saiu de um culto, ouviu uma verdade e não teve a mínima vontade de obedecê-la? Ela não fez sentido para você. Lembra da semana passada, Mateus 23, Jesus disse sobre fariseus e escribas, façam o que eles dizem, mas não os imitem nas suas obras, porque eles fazem, aliás, eles dizem, ensinam, mas não praticam. E lá Jesus diz o quê? Porque eles não querem nem com um dedo praticar essa lei que eles impõem sobre vocês. Pense, desejo, vontade. Como isso é possível ser transformado? E aí eu me remeto a Hebreus 4, versículo 12, onde o autor escreve assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Agora veja bem, pensamentos aqui não quer dizer necessariamente racionalidade, e coração não quer dizer somente emoção. O que eu estou querendo dizer na noite de hoje é que nós somos seres humanos integrais, dotados de racionalidade, de emotividade, de amores, de desejos, e essa constituição de cada um de nós tem muito a ver com o que nós chamamos processo de santificação. Porque eu podia perguntar, como é que alguém muda? Como é que alguém é transformado? Como é que alguém passa de uma hora para outra a amar Jesus se não amava no passado? Como isso acontece com cada um de nós? E com isso eu estou dizendo o que aqui? Que Jesus não só despeja conceitos em nós, ele nos ensina a amar. E vimos isso na semana passada, a carta de 1 João. Amamos porque Deus nos amou primeiro. Por isso é perigoso o discipulado restrito a uma iniciativa meramente didática, como se os discípulos de Jesus se sentassem numa sala e fossem somente didaticamente ensinados, verbalmente ensinados sobre os discípulos que eles têm que ser, sem comunhão de vida, sem experiência, sem amor, sem devoção, sem paixão por aquilo que eles agora têm pela frente por realizar. É possível, eu pergunto hoje à noite, para pensarmos também, é possível santificação por transferência de informações? De uma hora para outra, você abre a Bíblia e um monte de informações você recebe, você pode dizer com isso que ficou mais santo, mais perto de Deus, houve uma mudança de essência em você,
porque você recebeu informações. Mas aí nós temos que perguntar, então, quem é o ser humano e como ele aprende? Por isso que na pedagogia, o tema da antropologia é fundamental. Aprender o que se não perguntamos primeiro quem é o ser humano e como ele aprende. Se a santificação equivale, meus irmãos, a eliminar o abismo, a separação que há entre o que eu sei e o que eu faço, então é preciso mudar o que eu quero, meus desejos, meu coração. Porque esse abismo existe. Às vezes a gente tem facilidade, guarda informações, tem acesso à leitura, a bons livros, mas entre essa armazenagem e o comportamento resultante que deveria vir dessa armazenagem informativa, às vezes há uma grande diferença. Nós chamamos isso às vezes de hipocrisia. Então é preciso perguntar o que Deus quer fazer em nós, como com essa pergunta a Pedro. Pedro, você me ama? Pois se você me ama, vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Agostinho, um famoso filósofo e teólogo cristão, escreveu a seguinte frase no seu livro Confissões, que é um livro em que ele relata a sua vida na forma de uma oração. Ele escreveu assim: criaste-nos, ó Deus, para ti, e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti. Veja bem, Agostinho é um cara que estudou retórica, inteligentíssimo, um cara que, antes de se converter a Jesus, tinha um senhor currículo. Aliás, tem um filme bem antigo da história de Agostinho que eu recomendo aqui. Ele é bem antigo mesmo, mas ele mostra Agostinho saindo da África, chegando na Europa, e nas cortes de Roma, né, do Império Romano pelo menos, e sendo chamado assim como procurador, como alguém que lidava com retórica. Veja o que ele diz: criaste-nos para ti, e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti. Então parece que Agostinho levanta que a nossa carência vai para além de informações, vai para além de verdades como se elas fossem teóricas. Parece que Agostinho percebe a necessidade de o seu coração estar em paz com Deus. Os anseios que Agostinho descreve se apresentam menos como curiosidade. Atenção aqui nos dias como os nossos, onde há muita batalha teológica nas redes sociais, o que Agostinho relata aqui é menos curiosidade e mais sede. O que Agostinho relata aqui, nessa busca de paz e sossego, é menos a busca de resolver um enigma intelectual e mais um forte desejo por amparo. E aqui eu cito o Salmo de número 42, versículos 1 e 2, que vocês conhecem muito bem. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, ó Deus, suspira a minha alma. Sede, fome. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quem somos nós, meus irmãos? Quem somos nós como seguidores de Jesus, alunos de Jesus? Quem somos nós hoje à noite aqui neste culto? Falando da parte de Deus e ouvindo da parte de Deus. Você vai perceber com muita clareza que são os nossos amores, desejos, que de fato nos orientam para aquilo que nós entendemos como um fim supremo e um fim importante. Alguns vivem sua vida aqui, olhando para a eternidade, então eles conseguem de fato valorar o aqui e o agora em cima do valor que eles dão ao futuro. Alguns aqui valorizam muito a sua profissão e vão fazer de tudo e até sacrificar a família porque o seu fim, seu telos, é a sua profissão, ou o êxito profissional. Isso não é menos importante.
Isso define os nossos esforços, o investimento de tempo e, por que não dizer, de dinheiro. Ou seja, o objetivo não é que eu apenas conheça alguma finalidade quando alguém, por exemplo, me pregou sobre o céu e que um dia eu terei acesso à vida eterna, mas é que eu deseje ela, que eu queira estar lá, porque eu já usufruo dela aqui e agora. Então, eu queria que nós pensássemos a respeito disso hoje à noite. São os nossos amores que nos orientam. Não é apenas que eu conheça alguma finalidade, eu até creia nela, no sentido de ela ser confiável. Parece que é um pouco mais do que isso. É um apego, é um desejo, é um amor, é uma vontade de me conduzir aqui agora. Porque eu quero encontrar um dia Jesus, quero ter acesso ao meu Pai. Leia comigo Romanos capítulo 5, por favor. Veja essa bela passagem de Paulo. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1. Um belo texto a respeito deste assunto. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Esse é um status do qual a gente desfruta hoje. Nós temos paz com Deus. E isso foi possível por meio do sacrifício de Jesus, no qual a gente creu. Pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Veja que Paulo está dizendo que a sua esperança está na glória de Deus, e aquilo lhe motiva. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ele está pronto para as tribulações do aqui e do agora, porque ele tem esperança, porque ele deseja estar com Cristo. Sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. E o destaque agora fica no versículo 5. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então tem uma obra de Deus no nosso coração, realizada pelo Espírito, que alimenta a nossa esperança, que me dá um ideal de vida, que me orienta a investir aqui e agora e pensar a respeito do futuro, que me diz algo sobre criação de filhos, sobre a prioridade do meu casamento, sobre trabalho, por exemplo, que justifica que eu evite palavrões, que eu seja uma pessoa justa aqui e agora. Ou seja, é todo o meu ideal de vida, a minha ideia de bom e ruim, ela é iluminada por esse amor que me foi derramado no coração, quando Deus me salvou em Cristo e me abriu os olhos para conhecê-lo e para amá-lo e para andar com Ele. Veja, em especial o versículo 5, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E ao fazer a leitura desse texto, eu quero desafiar a vocês a uma leitura de um outro texto de Provérbios em contraponto a esse. Provérbios 10, 23. Vá comigo. Provérbios 10, 23. Esse foi o capítulo, no último sábado, da nossa devoção familiar. Sábado de manhã é o dia da família. Abri a Escritura e não podia faltar no 1º de janeiro. E a gente lidou com esse texto. Eles até agora estão brincando lá em casa,
que os nossos devocionais estão virando as mensagens de domingo. Fazer o quê? Que assim seja. Mas veja o que diz o versículo 23. Praticar a maldade é como um divertimento para o insensato. O homem inteligente se diverte com a sabedoria. Veja o que eu quero apontar aqui agora. Às vezes, para alguns de nós, servir a Jesus é uma coisa pesada. Até às vezes estar num culto é uma coisa maçante. Se a reunião se estende um pouco mais, fica pior. Os jovens ou adolescentes também têm essa dificuldade. Eles gostam muito dos encontros mais lúdicos, mas os encontros onde tem muita reflexão, muito texto, muito aprendizado cristão, geralmente são vistos com certa reserva. Eu não sei se você fez a conexão. O Espírito de Deus é derramado em nosso coração, Deus nos dá amor para que possamos ter esperança e possamos servi-lo. Mas às vezes, quando a gente não passa por essa experiência, as coisas condizentes à fé cristã nos são pesadas, nos são externas, nos são lei, nos são obrigação, e a gente não curte elas, não deseja elas. A gente fica ali contando o tempo para o culto acabar e a gente aí sim curtiu o que a gente gosta. Hoje a gente tem dificuldade até de concentração, as pessoas têm dificuldade de ouvir, mas não vem a hora, e é um exemplo, de chegarem em casa hoje, pai, bota aí a série Netflix que eu vejo toda a temporada, de uma vez só. O que eu quero propor aqui? Que pensemos. Às vezes, parece que a fé é um enorme esforço que precisamos fazer, ou durante um culto, ou durante um evento de adolescentes ou jovens, para depois, aí então, nós vamos aproveitar, vai ter uma pizza, a gente vai comer, a gente vai jogar conversa fiada, aí a gente vai ter prazer. E a gente cria uma dualidade. Porque a gente ainda não entendeu o amor e o prazer de fazer as coisas com um motivo, por exemplo. Ou quando Cristo tem centralidade ali. Como agora o nosso Natal ou a virada do ano. É um momento de confraternização, todo mundo senta à mesa, a gente come, a gente conversa. Mas é de se perguntar se nesses momentos importantes de mudança de ciclo e até de rememorar o Natal, se de fato Cristo teve aquela centralidade, não por uma obrigação necessariamente, mas por um prazer de me dar conta, junto com os meus familiares, de que se não tivesse havido Natal, a gente não estaria aqui hoje. De que tudo que eu tenho pertence a Jesus, de que a minha vida, Ele foi quem deu. E de que eu sou perdoado dos meus pecados por causa da obra do Calvário. Então, veja esse texto de Provérbios. Praticar a maldade é como um divertimento para o insensato. O homem inteligente se diverte com sabedoria. Nós não precisamos assumir a agenda desse mundo que diz que entretenimento necessariamente é emburrecimento. Que entretenimento é descansar a cabeça, não ler nada, ou é necessariamente fazer qualquer outra coisa que não seja religiosa. Por que nós não descobrimos o prazer que Davi descobriu? Bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Eu não estou dizendo que com essa mensagem isso vai mudar de uma hora para outra na sua vida, mas eu estou aqui para, no mínimo, nós fazermos um diagnóstico do porquê a falta de motivação, do porquê quando a gente eventualmente propõe ou um culto ou um encontro, onde esse tema será central. A gente faz um esforço para estar ali, mas depois, quando serve a pizza, quando tem as brincadeiras e às vezes até nem sempre aquelas que edificam, aí parece que a gente gosta, a gente curte, a gente deseja aquilo ali. E essa é uma pergunta que todos nós, me parece, temos que fazer. Veja, o homem inteligente se diverte com sabedoria. Quando eu assumi um trabalho de adolescentes, num certo lugar e num certo momento, me foi orientado a fazer o seguinte: olha, faz um trabalho bem lúdico, viu? Porque eles
eles não são muito chegados na palavra, eles não têm paciência para isso, e nem para a forma de culto. Faz só lá um esporte, uma bola, e esse é o trabalho. É como se eu estivesse me aproximando do adolescente com medo daquilo que eu acredito. E que me mudou? E que me afetou? É como se eu não tivesse convicção suficiente para apresentar Jesus e o amor de Deus, porque ele não vai ser encarado como uma coisa prazerosa. É claro que nós, enquanto seres humanos pecaminosos, temos uma luta com Deus. É a nossa carne, é o nosso pecado, é a nossa inimizade. Mas que em Cristo é convertida, em Cristo é santificada, em Cristo é moldada para um novo comportamento. Eu quero desafiar você a pensar nisso hoje. Por quê? Não conseguimos nos divertir com sabedoria. Por que na política desse tempo nós necessariamente nos divertimos com coisas não sábias? Não sempre. Não estou generalizando aqui, claro. Mas o que eu vejo da juventude de hoje, na grande maioria das vezes, e não me refiro aos cristãos, me refiro de forma geral, é uma banalização, uma futilidade, uma ideia de que o divertimento é irresponsável. Não vem acompanhado de reflexão. Aliás, beba para não pensar o que você vai fazer. Se drogue, porque se você for consciente, você não vai conseguir fazer. Note a dissociação que hoje nós fazemos de prazer com Deus, de alegria e divertimento com a vontade de Deus. Que inimizade que nós, quem sabe, construímos ou ajudamos a construir, de que ser cristão é uma coisa pesada, desprazerosa, obrigada. O homem inteligente se diverte com a sabedoria. Vivemos um dualismo em nossos dias, cristãos eu me refiro agora, entre uma vida cristã como um dever e uma vida secularizada como prazer. Nós confessamos que Jesus é tudo para nós, mas nós amamos várias outras coisas que não tem nada a ver com Jesus. A gente não aceita isso, não confessa, nem para nós mesmos. Mas a nossa vida anda dessa forma. Qual é a noção que temos sobre o que de fato é uma vida boa? E essa é a pergunta importante. E eu não me refiro a alguma coisa que você leu e nem se leu Aristóteles sobre o que é uma vida boa ou virtuosa. Mas de coração, onde estão os teus empenhos? Segundo o que você entende que é uma vida próspera, boa e uma vida feliz. Isso não é verbalizado muitas vezes, mas cada um de nós tem necessariamente uma ideia. Porque ali se realiza. Ali se alegra, ali se diverte. O que realmente governa a nossa vida são os nossos amores. Calvino dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mas o salmista Davi, como eu acabei de dizer, escreveu: bem-aventurado é aquele cujo prazer está na lei do Senhor. Meus irmãos, ser orientado em direção a determinado senso de vida boa é buscar uma visão de como o mundo deve ser. Quem busca um ideal está, em outras palavras, dizendo que o mundo deveria ser assim. Determinadas imagens, de fato, atraem a nossa atenção. E esses dias eu postei no meu Instagram exatamente essa frase do Pequeno Príncipe, exatamente pela atratividade das imagens, que diz assim: se você quer construir um navio, não chame pessoas para juntar madeira. Nem lhes atribua tarefas e trabalho, mas ensine-as a desejar a infinita imensidão do oceano. Essa mensagem toca as nossas emoções, nosso afeto, nosso desejo. Falar em madeira, falar em trabalho, é uma coisa que a nós soa estranha.
ou às vezes negativa, ou cansativa, mas quando alguém nos ilumina o horizonte, nos dá um ideal de vida, a gente se devota a isso. Como o ser humano se move. Veja, Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, vá comigo. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Olha o que Paulo escreve aqui. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade. Não é que a gente tem isso naturalmente, mas a gente pode receber e vestir, incorporar, desenvolver hábitos, de modo que essas virtudes façam parte do nosso dia a dia. Mas não assim numa expectativa mágica, Jesus vai fazer um dia, mas o que eu posso fazer? Porque o texto diz que eu me visto. O que eu posso fazer para reorientar talvez o meu coração tão devotado a coisas que me fazem escravo? De modo que agora essa devoção de vício se transforme em virtude. E virtude se educa, se ensina, a ponto de Paulo dizer, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Agora veja, assim como o Senhor perdoou vocês, há um exemplo aqui. Perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Pois o James Smith diz exatamente que o amor aqui é o cinto que une esse conjunto de virtudes, que amarra elas, que dá sentido a elas, que motiva elas. Virtudes, meus irmãos, e ouça isso com clareza, são hábitos morais bons. Hábito é algo que você adquiriu com repetição. Uma disposição interna para o bem, não é externa, só para mostrar aparentemente que é bom. Não, já é um hábito, já se tornou algo que passou pela educação em sua vida e você encarnou esse hábito. Isso difere-se muito de regras ou leis, porque elas nos são externas, embora elas indiquem o que é bom, a lei de Deus, ela indica o que é bom. É diferente de você ter internalizado a lei e ter trabalhado o seu coração para fazer o bem. Segundo Tomás de Aquino, meus irmãos, quanto maior a disposição interna, menor é a necessidade da lei externa. E a lei externa vai me castigar com a sua vara, e eu uso aqui a metáfora, na medida em que a disposição interna ela não existe, ou ela não é boa. Aí aquilo que é externo me enquadra. Quanto mais viciosa for a pessoa, menos hábitos saudáveis, maior será a necessidade de atuação externa. Tornar-se virtuoso é internalizar a lei de Deus no coração. Internalizar o bem, para onde essa lei aponta. Essa lei não tem um fim em si mesma, ela existe para me voltar para Deus e toda a ideia de bondade do Criador. Uma vez que você adquire, eu queria tocar nesse assunto hoje, porque talvez ele seja extremamente importante para o nosso ano. Uma vez que você adquire um hábito moral, ele se torna uma espécie de segunda natureza. Essa expressão é de Aristóteles, inclusive. Você já nem pensa, você age de forma virtuosa, de tanto que você incorporou isso em sua vida. De tanto que você repetiu, de tanto que você foi educado a respeito, de tanto que você viu isso no pai e na mãe, ou na comunidade. Você age de forma virtuosa, você nem reflete mais, você já foi treinado para essa prática.
Filósofos e teólogos, de Aristóteles a Tomás de Aquino, disseram que as virtudes são aprendidas de duas formas. Primeira, imitação. Hoje a imitação está com uma péssima reputação, porque a nossa era é a era da autenticidade. Onde o novo e o exclusivo é que tem valor, é a minha pessoa, sou eu. Como já alguém disse, né? Alguns estão tanto à procura de si, que se perderam. Mas é verdade. Por isso existe pai e mãe, por isso existe comunidade, por isso existe professor, por isso existe aprendizado. Eles não estavam errados como não estão. Imitação é o grande meio pelo qual você aprende virtudes, mas hoje é uma palavra que tem má reputação na era da autenticidade, onde o novo e o exclusivo é que tem valor, porque imitar é falso. Aí eu lembro de Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E em Filipenses também ele escreve, para que a igreja seja imitadora sua. Será que não estamos vivendo dias de ruptura, de crise de autoridade, de crise de exemplo, ou mais, de crise em ruptura entre as gerações? Em nome do individualismo. Mas eles diziam que é um outro caminho para se aprender virtude, além da imitação, que é a prática, que é o treinamento nas virtudes. É como se tivéssemos músculos morais, que exercitados, sim, nos incutem valores, nos fazem justos, bons, generosos, solícitos, e não são poucos os exemplos de gente que não é cristã, que nos dá um banho de bondade. Porque Deus faz o seu sol nascer sobre bons e maus. Porque Deus abençoa o mundo com a sua graça. Então, a segunda maneira é prática. Veja o que Aristóteles escreveu numa obra muito conhecida sobre ética, a sua principal talvez, Ética Nicômaco. Olha o que ele escreveu lá atrás. Estamos falando do quarto século antes de Cristo. Pela prática de atos justos é gerado um homem justo. A maioria das pessoas não procede assim, mas busca refúgio na teoria. Pensam que estão sendo filósofos e que se tornarão bons assim, dessa maneira. Eles se comportam como um paciente que escuta o médico com atenção, mas não faz nada daquilo que lhe é prescrito. Meus irmãos, o discipulado cristão, a nossa caminhada cristã, é uma reformulação de hábitos dos nossos antigos amores, devoções, ídolos. É uma questão agora de direcionar os nossos amores, de orientar os nossos desejos a Deus e aquilo que Ele deseja para a sua criação. A partir do novo nascimento e da iluminação que Ele opera em cada um de nós. Assim, aprendemos a amar. Não primariamente ao adquirirmos informações sobre o que devemos amar, mas por meio de práticas de modelagem de como amamos. E o exemplo está aqui, Colossenses 3, versículo 15. Veja. Que a paz de Cristo seja o hábito no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Agora vejam, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. O fato de estarmos aqui hoje, de cultuarmos a Deus, é um recado que nós damos aos nossos filhos e à sociedade sobre aquilo que para nós tem valor.
O pesquisador e psicólogo Timothy Wilson, e não se assuste com esse dado, mas ele é desconcertante. Numa pesquisa na Universidade de Virgínia, calculou que somente 5% do que fazemos num dado dia é resultado de escolhas conscientes. Hábito. Se você tem hábito cristão, se você internalizou a palavra de Deus de uma tal maneira que ela está misturada com você, você naturalmente, e isso não quer dizer entristecer o espírito ou se contrapor ao espírito, eu já vou chegar lá, mas você naturalmente age, porque foi treinado para isso, a manifestar virtudes cristãs. Porque se nós formos esperar para ter consciência daquilo que deve ou não ser feito, sem treinamento, nós vamos perder a grande maioria das oportunidades de fazer o bem. Aliás, se a gente for pensar, isso já é um bom indicativo de que não temos virtude, porque não foi internalizada. Nós temos automatismos. Nós sabemos disso. O cérebro não pode ficar funcionando o tempo inteiro. Ele, naquilo que já é hábito, ele meio que desliga para economizar energia para as coisas novas. Porque aquilo que já é rotina, ele simplesmente nos faz caminhar. Pensa em dirigir. Você não precisa pensar em dirigir, você sabe. Quais são os amores inconscientes que cada um de nós tem nos dias de hoje e que nos tem movido de verdade para certos ideais? Talvez até você pode não ter parado para pensar a esse respeito e isso demora até um pouco de tempo. Mas é preciso pensar sobre isso. São os nossos, então, automatismos, ou a segunda natureza de Aristóteles, coisas que se incorporaram à nossa vida, mas não são conscientes. O ponto, meus irmãos, é que há automatismos que a gente aprende sem ter tido intenção. Alguns a gente teve intenção, a gente foi numa escola e aprendeu a dirigir. Mas outros, dependendo do convívio que a gente teve, ou quem nos ensinou, ou o que nós vimos, esses outros automatismos não foram intencionais, mas aconteceram. E é por isso que nós podemos nos pegar amando uma coisa que nós não imaginamos que amamos. Até que alguém nos ajuda a entender onde está o nosso coração, porque ali está o nosso tesouro. Mudanças de hábito. E aqui vem o papel da igreja, muito importante. São empreitadas conjuntas. Exatamente porque práticas verdadeiramente reformadoras são comunitárias. Nesse final do ano, eu tive Covid, perdi alguns quilos, e eu disse, é a hora. Agora não tem volta. Perdi 3 quilos com Covid, e eu disse, vou readequar a minha vida. Estou com sobrepeso, um pouquinho de pressão alta, estou sabendo que isso está me fazendo mal, estou consciente que isso não é legal para mim. Deu. O que eu fiz? Carolina, me ajuda. Tu é a cozinheira. Mas vejam, o fato da Carolina já comer coisas saudáveis, querendo ou não, acabou me ajudando numa prática comunitária, uma espécie de aliança em cima de uma reeducação alimentar. Se eu tivesse do meu lado uma mulher que comesse mal, ou um filho, ou uma filha, e eu ficasse solitário na minha casa, talvez fosse muito mais difícil, mas com o auxílio da família. No caso dela e dos filhos que não reclamam, isso dá mais certo. E eu acabei perdendo, de novembro para cá, 11 quilos. Mas preste atenção. A igreja é o lugar onde Deus nos convida a renovar nossos amores.
a partir inclusive da palavra pregada, do louvor que é erguido a Deus. Aqui a gente reorienta os nossos desejos. O próprio fato de estar domingo à noite aqui e não em outro lugar é uma orientação de que aqui é o meu lugar. De que louvar a Deus e ouvir a sua palavra uma vez por semana, pelo menos, é o meu lugar. E retreinar meus apetites. A adoração cristã é o banquete onde adquirimos novos apetites. Por quê? Porque Deus age. Apetites por Deus e por aquilo que Deus deseja para nós e de onde a gente é então enviado em missão a esse mundo. Eu concluo citando uma frase de Michael Horton que eu gostei muito. Porque a gente aqui, quando lida com hábito, educação, repetição, e os professores que estão aqui sabem que a educação também é santificação, quando bem orientada. Infelizmente, a gente às vezes faz um contraponto gnóstico entre educação e santificação. Santificação tem que ser o chip do Espírito Santo que cai e o cara, de uma hora para outra, ele é completamente santo. Não, pastor, a educação é uma coisa secular. É legal que o cara trabalhe, estude, mas na verdade, pastor, se ele receber o chip do Espírito Santo, esse cara vai ser sábio. Olha o que diz esse autor. Com frequência buscamos o Espírito no extraordinário, quando Deus nos prometeu estar presente no ordinário. O cristianismo americano, ele faz uma crítica, é um relato de alvoroços perpétuos em igrejas e na vida de indivíduos. Começando com a extraordinária experiência de conversão, nossa vida é motivada por uma constante expectativa pela próxima grande coisa. Estamos ficando entediados, escute essa frase aqui, entediados com os meios comuns da graça de Deus. E ficamos na expectativa do extraordinário. Um dia Deus vai mudar a minha vontade. Um dia Deus vai converter meu coração. Um dia Deus vai fazer com que eu não queira mais esse tipo de coisa ruim. É uma ideia equivocada, gnóstica, como se as transformações que Deus executasse em nós fossem somente naquele momento em que eu oro ou leio a Bíblia diretamente por Deus. E não, por exemplo, aqui, no convívio comunitário, no aprendizado de um com o outro, onde a gente forma hábitos cristãos e saudáveis, orientados pela palavra e pelo Espírito, que nos fazem mais generosos. Não digo perfeitamente generosos e perfeitamente justos, mas nos transformam. Eu vou repetir isso aqui, porque esse é um dos maiores desafios ao movimento pentecostal de nossos dias. Tratamos o tema da santificação como um chip que de repente é imposto sobre o nosso hardware e de uma hora para outra, aí nós somos santos. Mas o processo ordinário de estudar, de andar em sabedoria, de temer a Deus enquanto estuda e anda com sabedoria, é visto como menos extraordinário. Não, Deus não pode agir por esse meio, ele é muito natural. E nós damos ênfase aos grandes e pontuais movimentos espetaculares. De braços cruzados aguardamos o dia que Deus nos transformará. Estamos, ele diz, ficando entediados com os meios comuns da graça de Deus. Deus agindo nas pequenas coisas. Deus agindo no casamento. Deus agindo na escola. Eu, por exemplo, fui despertado para teologia num MBA na Fundação Getúlio Vargas. Estava lá, de repente alguém podia pensar, mas o senhor é pastor, foi estudar gestão empresarial na FGV? O senhor está louco? Pois lá, naquele lugar, eu entendi que a sabedoria não está só na igreja. Que Deus deu, por sua graça, sabedoria para as coisas funcionarem. E lá eu entendi a importância de voltar a estudar e aprender com os outros.
deste curso, eu fui fazer teologia. Caminho diferente. As doutrinas e disciplinas que moldaram testemunhas cristãs fiéis no passado acabaram sendo marginalizadas ou substituídas por modas e métodos mais novos. Você quer saber primeiro choque que a pessoa tem quando entra aqui na nossa igreja? Cadê o espaço Kids, pastor? Cadê? Cadê o espaço Kids? O novo e aprimorado pode até nos fascinar por um momento, mas logo tudo se torna de novo passado, ultrapassado. Meus irmãos, eu creio que Deus tem para nós um desafio enorme em 2022. Deus vai fazer a parte dele nesse trabalho todo, e é por isso que a gente está aqui. Mas o trabalho de Deus também envolve mexer com a gente, naquilo que nós podemos fazer, nas decisões que nós podemos tomar, nos hábitos que nós podemos desenvolver, nas virtudes cristãs que nós podemos forjar uns nos outros. Assim como uma criança é completamente resultado do que recebeu ou não em casa, então, tanto havendo educação intencional quanto não, houve educação ou deseducação. E essa criança, ela será necessariamente resultado dessa educação. Que pela misericórdia de Deus, é claro, pode ser revertida, mitigada, pode ser superada, suplantada, mas nós não somos seres meramente espirituais. Deus nos fez a sua imagem e semelhança com o corpo. A ressurreição um dia é com o corpo. E a gente às vezes tenta separar esse ser humano. Mas nós somos um ser integrado. Mas há uma dimensão importante de cada um de nós que eu queria destacar hoje à noite aqui, que é o nosso coração. Onde está a nossa vontade. Onde está o nosso desejo. Que você não separa da racionalidade. E a racionalidade não é o vilão da história. Mas nos dias em que estamos vivendo, é preciso recuperar a nossa identidade e reorientar os nossos amores. Eu não consigo entender. A gente às vezes sai de um culto extremamente abençoado, em que o Espírito Santo falou, nos inundou, nos corrigiu, nos desnudou, quem sabe. A gente tem aquela experiência e a gente chegar na frente de uma série como Game of Thrones e não perceber de sintonia, ruptura com aquilo que estamos fazendo. Quem orienta os teus amores e o teu prazer? O que orienta ele? O que orienta a tua devoção? Então eu digo isso respeitando que cada um de nós tem um momento e uma fase de amadurecimento própria. Cada pessoa é objeto da semeadura e da colheita e todos temos tempo de crescimento. Mas por um outro lado, eu queria dizer hoje à noite aqui que a Igreja do Caminho não tem pretensão de ser moderna. A Igreja do Caminho não tem pretensão de, a qualquer meio, de qualquer forma, se tornar atrativa. Nós desejamos com muita humildade e com o tamanho que nós temos, e Deus sabe, nós só queremos fazer a vontade de Deus.
e aprender a amá-lo nas pequenas coisas. Esse tema para mim foi muito delicado quando lá em casa, no meio dessa pandemia, eu passei a ajudar com a louça. Eu não gostava mesmo disso, viu? Só que nós estávamos em casa, eu, os nossos filhos e a Carolina também, sem ninguém para ajudar, sem faxineira, sem empregada. E nós podendo ajudar. Eu entrei no esquema e os filhos junto, é claro. A brincadeira lá em casa hoje é o que mais eu vou assumir. E aí eu começo agora a dar pitaco na cozinha. Não, melhor isso aqui, vamos fazer isso aqui. Agora eu já comecei a me meter na cozinha, fazer peixe. O que eu quero dizer? Eu passei a gostar. Eu estava comendo em novembro um tipo de comida com muito carboidrato. Eu estou comendo agora um tipo de comida com menos carboidrato. A educação, neste caso, me passou a ensinar que o problema não é minha fome, mas é educar ela. Esses dias trabalhamos um livro que eu indico para todo casal aqui, O Significado do Casamento, do Timothy Keller. E ali, ele e ela me mostraram com muita clareza que amor se aprende. Que o amor não é um raio que cai de uma hora para outra, também pode ser. Mas o amor, às vezes, são hábitos e atitudes que eu, que já sou filho de Deus, posso tomar. E que vão me educando, e que vão me moldando, e que vão me dando prazer. Porque eu vejo prazer na pessoa servida, com aquele meu amor empenhado. Quer dizer, caiu aquela ideia de amor enquanto um chip que desce para hábitos dos quais eu me revisto, como Paulo escreveu. E com eles eu sirvo a minha esposa, sirvo a minha família e sirvo o meu irmão. O meu desejo para 2022, e me perdoem o avançado horário, o meu desejo para 2022 é que Deus nos eduque, como Paulo escreveu para Tito. Renegadas as paixões e impiedade, vivamos de forma sensata, justa e piedosa. Que aprendamos a nos amar. Que aprendamos a ter gestos positivos de compaixão, de interesse pelo outro. Nós podemos fazer algo a esse respeito. Nós podemos reeducar nossos valores com o auxílio do Espírito e da Palavra e dos nossos irmãos na comunidade, que nos ajudarão quando nos sentimos fracos e sozinhos. Eles nos tomarão a mão e nós caminharemos juntos. Está dando para entender o papel da comunidade formativo e educativo que nos leva para frente? Baixa a tua cabeça. Senhor, nesta noite, a palavra que tu diriges a Pedro, você me ama mais do que estes outros me amam. Palavra a que Pedro responde, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus contrapõe, apacente os meus cordeiros. É a palavra, Jesus, na qual nós nos vemos incluídos também. O Senhor nos salvou, entregando o seu próprio Filho, naquela cruz, em amor. Foi até o fim, nos resgatando de nós mesmos, de toda a vida fútil e sem sentido, pela qual nós nos pautávamos, vivendo para nós e para nossos prazeres, presos, cativos, infelizes.
Mas agora em Cristo somos livres e fomos feitos servos. E servos uns dos outros pelo amor. Uma nova caminhada. Um novo trajeto. Um novo rumo se apresenta para nós. E eu te peço, faz isso nessa comunidade aqui, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja presente em cada momento, que o Teu Espírito Santo esteja presente, desvendando, inclusive, nosso entendimento, para podermos ver, para podermos crer e para podermos amar. Há muita fome, há muita sede, há muita necessidade aí fora. Há muita gente faminta. Eu oro, Jesus, fortalece essa comunidade aqui. Transforma os nossos corações. E usa-nos, Senhor, onde quer que o Senhor quiser. Abençoa as crianças em nosso meio, adolescentes, jovens, idosos. Abençoa cada um aqui nesse lugar. E que o Senhor nos santifique, nos transforme para a glória do Seu nome.